Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Noticiário quente às vésperas do pleito do próximo domingo, que estará elegendo prefeitos em todo o país, com enfoque especial, politicamente importante, da eleição em São Paulo, que não está decidida. A eleição marca a possibilidade de um dos principais candidatos irem para o segundo turno. O atual prefeito Ricardo Nunes, o candidato Boulos e Pablo Marçal. Fala-se numa ascensão de Pablo Marçal a ponto de ter provocado uma revolução ou um revolvimento nas hostes bolsonaristas. As hostes bolsonaristas, segundo, por exemplo, o jornal o Globo, estão correndo para Pablo Marçal. Então, tudo pode acontecer envolvendo esses três candidatos: Boulos, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Se você for apostar, evite apostar, porque a decisão pode ser tomada nos últimos segundos. Pode ainda não estar formada, pode estar em desenvolvimento, porque uma boa porcentagem dos votantes ainda declara que pode mudar o seu voto ou então que não decidiu em quem votar. Então, tudo isso conduz nesse instante a uma indecisão total. Não dá para prever. Os candidatos sabem disso e disputam as últimas migalhas do eleitorado na esperança de vencerem a eleição de domingo. Hoje é o último dia de propaganda no rádio e na televisão. Você que gosta dessa propaganda de 10 minutos, dos candidatos, blá, 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 claro, vai sentir saudades. E talvez alguns que gostem de programas humorísticos também vão sentir saudades, mas o fato é que aqueles que tinham dúvidas sobre a importância desse horário na televisão e no rádio mudaram de posição. O horário, acoplado é evidente às redes sociais, à internet, esse horário é importante. É importante. Aquela história de o horário se tornou obsoleto, não há mais nenhuma importância, isso não se mostrou verdadeiro. Não se mostrou verdadeiro. À noite, às 10 horas, hoje termina o horário eleitoral, e logo depois do último programa eleitoral, às 8 horas, nós vamos ter 8 ou 8 e meia o programa eleitoral. Eu que sou um assíduo telespectador, às vezes confundo. Bom, aí, depois do horário eleitoral, às 10 horas, nós vamos ter o debate da Globo em 26 estados do país, especialmente no estado de São Paulo, debate com todos os candidatos. Maria Helena não vai participar, e será um debate importante para aqueles que ainda não decidiram o seu voto ou para aqueles que ainda podem mudar o seu voto. É um debate importante, será mediado pelo jornalista César Tralli, o nome em ascensão na Globo. Falando em Globo,
tem uma notícia importante aqui em relação às bets. Com toda esse rolo sobre as bets, a indecisão do governo a esse respeito, a discussão se vicia, não, claro que vicia e prejudica, há toda uma discussão sobre acabar com a publicidade das bets. Como se acabou com a publicidade de cigarro, como se devia ter acabado integralmente e não se acabou com a publicidade do álcool, cigarro já foi, álcool ainda sobrou um pouco, e as emissoras de televisão, todas as grandes redes vão procurar o governo para conversar, porque as bets são fonte importante de renda de publicidade para as emissoras. Eu não sei o que vale mais, se é a situação econômica das emissoras, que a gente sabe que não é grande coisa, ou então a propaganda das bets. Um outro fato é que várias bets que estão atuando no mercado ficaram fora da legalidade. Tem bets aí que anunciam intensamente, estão na camisa de clubes, por aí, ficaram fora e também é um problema para eles. A população precisa ser protegida. Não é que você vai proibir o jogo, nem proibir que o pessoal que recebe subsídios do governo, que receba auxílio do governo, vá apostar. Até hoje, as pessoas que recebem Bolsa Família, por exemplo, estão livres para fazer o que quiserem com o dinheiro. Então você não vai parametrar, até porque esse controle não é tão certeiro, tão possível, né? E caríssimo se você montar um controle, se ele for possível de ser realizado com perfeição. Você não vai dizer o que as pessoas podem ou não podem fazer. Agora, não compete ao Estado, ao país, ao governo, incentivar o jogo, né, esse jogo desvairado, que tem levado, os jornais têm reproduzido, pessoas à desgraça total. Gente pedindo empréstimo, gente ficando dependente de empréstimos bancários, torrando. Tem uma história de uma senhora que torrou toda a herança da sua mãe, 300 mil reais, ainda pediu dinheiro emprestado. Quer dizer, a gente sabe que esse tipo de coisa não é um tipo de coisa adequado para a sociedade. Você não deve proibir, cada um deve resolver o seu problema pessoal. Agora, você não precisa incentivar, fazer propaganda o dia todo, bete, ganhe, você vai ficar milionário, blá, 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 e camisa de jogador. Não pode, não deve. Então, a ideia é que você permita as bets, mas não a propaganda, não o incentivo. Tem um artigo do Eugênio Butti aqui, dá uma espiada, olha o Estadão. As emissoras de rádio e televisão vão devagar nessa história da discussão se é bom ou não é, porque elas são diretamente interessadas. O fim dessas, nem começou oficialmente, mas o fim dessa propaganda que elas estão fazendo representa um prejuízo para as emissoras. Então, realmente, eles não querem abrir mão. Deixa eu ver o que o Eugênio Butti disse aqui. Linha fina, né? Não há como livrar as pessoas da compulsão de apostar, mas na publicidade abusiva, ao menos nela, a gente ainda consegue dar um jeito. Viu? Quer dizer, a visão não é só minha, é de um monte de gente. Aí ele começa assim: as casas de apostas online estão ganhando todas. O Brasil se entregou, transformou suas crianças, seus adolescentes e seus jovens em cacife de jogatina e os deu de presente para o
os cybercroupiers, os barões das bets. Não é o governo que se perdeu sozinho. Não é o legislativo que ficou sem fichas. Não é o judiciário que dormiu no ponto. Não é a sociedade que se deixou engrupir. Todos juntos erraram e segue errando. A essa altura, o país inteiro já percebeu o estrago e se pergunta: existe como desfazer a besteira que foi feita? Quer dizer, foram levando, sempre numa coisa, ou na calada da noite ou coisa parecida. Não se abriu uma discussão franca, correta, enfim, que pudesse levar a uma conclusão real do que representa esse jogo. Quer ver? Vamos ver como ele termina. Uma evidente... Aí ele fala, além de arrastar adolescentes para o vício, as empresas de apostas, segundo o editorial do Estado, ainda oferecem de brinde uma evidente forma de lavagem de dinheiro do crime organizado. O negócio das bets sequestra o futuro da garotada e ainda por cima entope os meios de comunicação com anúncios nefastos. Ficou tudo muito difícil. Não há como livrar as pessoas da compulsão de apostar, mas na publicidade abusiva, ao menos nela, a gente ainda consegue dar um jeito. Vamos ver se o governo Lula consegue contornar as pressões que a jogatina está fazendo na tentativa de manter a publicidade, que é a seiva que traz vítimas, que traz fregueses que são vítimas para as casas de aposta. Não pode facilitar. Estamos pregando a liberdade de poder jogar com qualquer dinheiro, inclusive o vindo do governo. Pessoas decidem, recebem o Bolsa Família, faz o que quiser. Hoje usa para álcool, para prostituição, para o que quiser. Mas o governo não fica incentivando cigarro, não fica fazendo propaganda de prostituição, não fica fazendo propaganda de álcool o tempo todo, restringe, porque há um consenso mundial de que essa propaganda é socialmente danosa, altamente danosa. Hoje os jornais estão abordando a história do avião que trazia o presidente Lula do México. O avião levantou voo e logo depois que levantou voo apareceu um problema na turbina. O avião deu 5 horas de volta sobre a cidade do México para depois aterrissar. Precisou gastar o combustível, chamaram os bombeiros para descer com segurança. Uma das turbinas parou, ela perdeu a força. Agora há uma questão neste momento, não se sabe qual foi o problema. Neste momento se pensa o seguinte, se desconfia do seguinte: ou um pássaro foi engolido pela turbina, que acabou se desarranjando, ou então havia um problema mesmo. O comandante acabou descendo o avião depois de 5 horas e o presidente Lula e sua comitiva voltaram no avião reserva que sempre acompanha o presidente da República. Aí contam as histórias. O presidente ficou pistola da vida, ficou bravíssimo, soltou palavrões. Você imagina o Lula, que é uma figura que não fala palavrões, um homem de linguagem límpida, clara, cristalina, sai falando palavrões. E aí ele tentou falar no telefone do avião, o telefone não funcionou. Quer dizer, o presidente estava isolado. Esse avião
esse avião reserva e os outros aviões que possibilitarão futuros voos não têm internet. E o presidente não deve ficar isolado. Quer dizer, normalmente, eu já viajei com o presidente da República, o presidente tira o telefone do gancho e fala. É uma extensão, por exemplo, da mesa de telefonia do Planalto. Mas não dá. O presidente foi telefonar, né? E os outros aviões, tem 2 aviões que a FAB comprou da Azul, ainda precisa reformar. O presidente tem compromissos para frente em que ele vai precisar desses aviões. Agora, precisa saber o que aconteceu. Agora, diz que o pessoal ficou meio assustado, inclusive o presidente, com o que podia acontecer. E de grande preocupação, com muita... né, com que tudo que estava acontecendo, o presidente mandou servir o jantar. Foi servido o jantar, perderam 5 preciosas horas, o presidente chegou atrasado na volta, é evidente, e não gravou uma peça publicitária que ele tinha que gravar para o Boulos. Prejuízo para a campanha do Boulos. Enfim, vamos ver. O fato é o seguinte: não pode acontecer um problema desses, né, com comunicação, inclusive com avião presidencial, e o presidente tem razão de reagir de maneira pouco protocolar nessa ocasião. Tem uma foto aqui no alto de página da Folha. Guerra se expande no Oriente Médio em ação direta do Irã. Israel sofre primeiras baixas no Líbano. Foram 8 soldados israelenses. O Estadão tem também como motivo a sua foto de alto de página: Israel mede resposta ao Irã e concentra artilharia no Líbano. Um dia após ser atacado pelo Irã, Israel ampliou o combate ao Hezbollah no território libanês. Ontem à noite, no Líbano tem algumas horas à frente do Brasil, nós assistimos pela TV imagens que incomodaram. Um intenso bombardeio israelense, com muita fumaça densa, agora sobre áreas centrais da capital libanesa. Dizem informantes, sem que a gente possa endossar, que essas áreas abrigam pontos nervosos centrais do Hezbollah. O fato, Israel diz que fez bombardeios cirúrgicos, microscopicamente dirigidos, mas a gente não sabe o que pode acontecer numa explosão dessa. Tem mortes, e, claro, mortes de pessoas que não têm nada a ver com a guerra, mortes de civis, crianças, mulheres, etc. O temor agora é de uma reação de Israel. O Irã já avisou através do comunicado que encerrou as hostilidades relativas a reagir às mortes do pessoal do Hezbollah, mas pode acontecer alguma coisa mais grave. Há um bruído, né, no ar de que Israel estaria se preparando para atingir o programa nuclear do Irã. Israel suspeita que o Irã esteja preparando um artefato nuclear. E aí ninguém segura mais os ayatolás. O Estadão, que publica, acho que é o Estadão que publica, republica artigos traduzidos, é evidente, do Economist, publica um artigo que nós mencionamos ontem, que toda a ação de Israel contra o Hezbollah
e matando o Nasrallah, foi uma provocação, foi uma estratégia no sentido de envolver e provocar o Irã. E aí, nesse rolo, nessa reação iraniana, reagir, não seria o autor do ataque, mas seria uma reação, como poderá ser, e fazer o que Israel quer fazer há muito tempo, ante as ameaças do Irã contra a existência do Estado judeu, que é bombardear pontos vitais do exército iraniano, inclusive a área nuclear. Olha, aqui no Estadão, Netanyahu ganha uma razão para atacar Teherã. É possível que o assassinato de Hassan Nasrallah tenha sido uma armadilha para provocar o Irã. Uma invasão está ocorrendo ao lado de um confronto direto de risco ainda maior entre Israel e Irã. Aí tem uma revisão do que aconteceu. Teve uma base militar Israel que foi atingida, agora a gente já sabe. Os israelenses dizem que os prejuízos foram pequenos, a gente realmente nessas ocasiões não fica sabendo da verdade. Aí esse noticiário termina assim: os falcões israelenses também acreditam que Joe Biden, perto do fim de seu mandato, dará apoio e talvez até mesmo se juntará a uma campanha que pode degradar severamente o programa nuclear do Irã e prejudicar a posição dos teocratas. Então, os Estados Unidos, é evidente, também querem prejudicar. Alguém lá não deve acreditar que seja pacífico o programa nuclear iraniano, senão eles não esconderiam tanto. E imagina que Israel poderia ser o ariete no sentido de reduzir essa possibilidade do Irã hoje ter um artefato nuclear. E aí as questões de equilíbrio mudam muito. Não se sabe como a cabeça dos ayatolás reagirá ante o fato de ter em mãos uma bomba atômica. Eles têm foguetes, dizem, que podem até atingir os Estados Unidos. Olha o que eu falei aqui, eu estou voltando. Viciada em apostas, gasta 300 mil e zera a herança da mãe. Em 2 anos, uma mulher de 34 anos acumulou dívida de 500 mil reais jogando em caça-níqueis eletrônicos. Chegou a contratar um empréstimo de 15 mil junto ao banco e gastou toda a herança de sua mãe, cerca de 300 mil reais. Aí vem ela falando: estava tão deprimida que meu leite começou a secar, afirma a hoje puérpera. Tem uma coisa do PCC aqui que eu não vou deixar passar. Um integrante da cúpula do PCC esteve no Rio de Janeiro em 2022 para fazer um curso de como implantar uma milícia no Guarujá, na Baixada Santista. Apontam investigações. Antigamente a gente ia fazer curso de matemática, português, história, geografia, né? Mas não de crime, né? Aí continua. Sua quadrilha executava o assassinato de policiais na cidade, Guarujá, e oferecia serviços de segurança mediante pagamentos mensais. Olha aonde nós chegamos. E a segurança pública, muito plano, Lewandowski, papel, selo, carimbo, tudo isso e segurança pública, medidas efetivas, medidas na rua, medidas que nos protejam, que protejam a nossa vida, nada, absolutamente nada. Esse governo é um
fracasso. Promete, faz. Reunião, o PT gosta de uma reunião, reunião, esquerda. Reunião, discute, Lenin disse, não, Trotsky falou, é melhor a gente adotar o sistema italiano, não, é essa discussão. Saúde, onde o PT está, saúde, segurança pública, não, coitados dos criminosos, eles não são responsáveis é a sociedade, que é uma megera, coitadinhos e tal, e a gente morrendo, sendo assaltado, crime crescendo, cresce, volta, desce, você trabalha, ganha honestamente e é roubado nas ruas com a maior tranquilidade. Deixa eu ver aqui. Importunação sexual de Silvio Almeida começou em 2022 e escalou, diz Aniele. Ela fez um depoimento à Polícia Federal. Em depoimento de 1 hora à Polícia Federal, ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, afirmou que foi importunada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos. Isso a gente já sabe. Segundo ela, os episódios iniciados no fim de 2022 chegaram a um contato físico. Esse contato físico é durante uma reunião, o ministro embaixo da mesa, mão boba, tal, uma história assim. Ex-ministro vai ter problemas, já tem, né? Vai ter problemas. Chegou num nível que existem níveis na polícia e na justiça brasileira que não são tolerados e que também não dá para fazer uma composição, entendeu? Não dá para fazer. Então isso é quando atinge o andar de cima, questão de crimes de caráter sexual, como esse, e também homicídio, tentativa de homicídio, aí não dá para resolver. Boulos vive indefinição sem Lula, que cancela a live e prevê reta final com emoção em São Paulo. A live ele teve que cancelar por causa do atraso do avião. Tabata, que subiu, feito um foguete. Tabata diz ver desespero na campanha de Boulos e cita repasses milionários dos adversários. Tem uma notícia boa aqui: a União Europeia propõe adiar lei antidesmate que afetará o Brasil. Vetar a importação de artigos provenientes de áreas de desmate. O Brasil pediu um adiamento, parece que eles vão adiar, falta um aval do Parlamento e da Comissão Europeia, mas existe o desejo da União Europeia de adiar isso, dar mais uma chance ao Brasil. A norma proíbe países do bloco de importar produtos vindos de áreas desmatadas após 2020, a partir de 30 de dezembro deste ano, salvo mudança de data. Essa data é que vai mudar, a gente não sabe para quando vai mudar. E o Ministério de Relações Exteriores diz que esse tipo de bloqueio pode afetar 30% das exportações brasileiras. Bom, tem muita coisa que a gente teve que deixar de lado no noticiário, mas o importante já foi. Grau de investimento depende de questão fiscal, alerta Moody's, e estou vendo que não tem mais. Bets conhecidas ficam fora das listas autorizadas pelo governo, isso eu já te contei, e pronto. Vamos para quem tomou cafezinho hoje conosco. Sempre agradecendo a companhia agradabilíssima dessas pessoas que acompanham o Jornal do Boris. Ed Braga, Tânio Peçanha,
Não é Jânio, Tânio. José Viriano, Ivandir Tesser, Laelson Souza, Gilson Vieira, Arnaldo Silva, Urides Piaí, Lena Silva, Tereza Cristina, Nilton Gonçalo, Dalton Carvalho, Rodolfo Viana, Reginaldo Machado, Karine Café de Fortaleza, Julieta Oliveira de São José do Rio Preto, Rivailton da Silva de Maceió e Augusto Rodrigues, que nos assiste na capital da Espanha, Madrid. Pessoal, está pensando no seu voto? Faça o seu exercício político, como todo cidadão precisa fazer. Vote, não vote com amizade, não. Vote por consciência. Procure votar em quem lá para frente estará sendo importante para o Brasil. E não em qualquer desses picaretas que ficam oferecendo coisas, como um bispo que eu vi um vídeo na televisão que está vendendo pedaços de madeira da Arca de Noé. Não compre a Arca de Noé. Bom dia.